Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Bia Brito, pra quem não me conhece. E pra quem me conhece, né, já me acompanha lá nas redes sociais. Vocês viram que eu postei ontem, né? Esse vídeo a gente tá no sábado. Eu postei ontem na sexta-feira à noite, eu tava lá no hospital. E postei pra vocês. Algumas pessoas ficaram preocupadas, como vocês estão vendo aí. Algumas pessoas ficaram preocupadas comigo. Em relação ao que eu postei ontem, né? Que tava no hospital, com uns acessos no braço e com o Jonas, né? Eu postei meu esposo. Vou deixar minhas redes sociais aí pra vocês me acompanharem. Além daqui, né? Meu dia a dia, que eu vou começar a postar mais coisas, porque já passei uns dias fora já. Tanto aqui no YouTube, como as pessoas vão ver minha ausência aqui no YouTube, tanto lá no Instagram, certo? Vou começar com vocês porque eu não postei mais vídeos e como tá a minha saúde, né? Vamos dizer assim. Na quinta-feira passada, vocês sabem que eu faço parte de igreja, sou evangélica. E eu fui pra igreja, tudo tranquilo, não tava sentindo nada. Tava bem tranquila semana passada. Da semana passada mesmo, sabe? Não foi essa quinta, foi a quinta retrasada, eu acho mais ou menos assim. Não foi essa quinta que passou, a retrasada, vamos dizer assim então. Que a gente já tá no sábado. Então eu fui pra igreja, que tava tendo culto normal, assim, né? Até as 8 horas, a gente ficou lá. Fui de máscara, tudo certinho. E quando acabou o culto, eu vou pra casa e eu e minha família só, né? Porque você sabe que a gente não pode estar saindo, não pode estar... E como minha família mora bem próximo a mim, aí a única canto que eu podia ir, porque você sabe como criança gente, não para de jeito nenhum. E eu ficava muito, muito triste, porque assim, eu disse, poxa, eu não posso nem sair com Júlia. E ela ficava em casa muito estressada, e muitas das vezes eu saía pra poder ficar com Maria Júlia, pra sair um pouquinho com ela. E depois do culto eu acabei indo pra casa da minha mãe, que a igreja e minha casa da minha mãe, a casa dos meus avós são bem próximos aqui. E como a gente não está saindo pra canto nenhum, e quando a gente sai de casa, a gente já sai de máscara, tudo higienizado, tudo organizadinho, eu acabo saindo. Aí eu fui pra casa da minha mãe e a gente joga dominó lá. Eu, a minha mãe, meu avô, a família, né, se reúne lá, a gente fica jogando dominó, brincando. Quando dá um certo horário eu venho pra casa, na frente da casa da minha mãe, né. Daí eu tava jogando e eu comecei a sentir muitas dores nas costas, muitas dores mesmo. E ficando com meu corpo mole, como se fosse febril. E com muita dor mesmo, muita dor no corpo, dor nas costas. Aí eu tranquilo, né? Aí eu fiquei lá assim e começou a doer muito essa parte aqui, descendo pros braços. Como eu já tava reclamando de uns dias anteriores, de uns tempos antes, porque minha coluna estava doendo aqui no meio, eu tava sentindo uma dorzinha, eu pensei que poderia ser uma crise de coluna. Isso, eu fui pra casa, aí tranquilo, eu tomei o remédio, o Jonas passou um remédio nas minhas costas também. Aí, mesmo assim, não passou de jeito nenhum. No outro dia, minha mãe ficou com Júlia, passou o dia com Maria Júlia. E por mais que eu deitasse, passasse o dia sem fazer nada dentro de casa, Jonas foi trabalhar, isso foi na sexta-feira. Aí, manhã levou Maria Júlia pra casa, mesmo assim eu fiquei em casa sozinha, mesmo assim não passei essa dor. Quando o Jonas chegou de 6 horas, eu fui pro hospital com o Jonas, a gente foi lá num hospital de fraturas, daqui de Recife, não sei se vocês conhecem, mas é daqui de Recife, ele, hospital de fratura, perto do Derby ali. Aí eu fui. Lá eles fizeram alguns exames, tiraram raio-x, tudo que é jeito. Eu fiquei todo tipo de jeito, vocês imaginarem. Eles tiraram raio-x, fez tudo. E viram que na minha coluna, vamos dizer assim, não tinha nada. Porque quando eu era mais nova, eu fui para o médico uma vez na UPA e ele, sem fazer exame, só citou, por as dores que eu estava sentindo, que eu tinha um desvio na coluna. Porém, não tinha desvio nenhum na coluna e eu fiquei com isso na cabeça, né? Quando eu cheguei no médico, o médico disse que eu não tinha nada, não tinha fratura nenhuma. Poderia ser, porque como eu jogo dominó assim, poderia ser que eu fiquei com problema na coluna devido a isso. Fiquei com... Aí mesmo assim, eles me medicaram lá, me deram ibuprofeno e dipirona na veia, né? E essas dores realmente eu acho que também fazia parte do muscular, que como tava doendo muito, eu não tava aguentando nem baixar a cabeça assim pra trás, assim. E eu pegando muito peso, Maria Júlia, essas coisas. Aí eu realmente pensei que era a minha coluna. Porém, eu tomei esse remédio e essas dores aqui passaram. Quando eu tava na moto indo pra casa, ainda na sexta-feira, eu tava sentindo dores, né? Aí
eu comecei a sentir muita ardência na minha parte de embaixo, sabe? E pra urinar tava doendo muito, muito mesmo, muito, que eu não tava aguentando, e eu não tava sentindo mais isso. E eu, na minha mente, né, pensei que poderia ser os remédios que eu tomei, o ibuprofeno e o dipirona, por ser muito forte, um inflamatório eu tomei e teve essa infecção urinária. Daí eu não fui para o médico, né, e fiquei em casa. Aí me mediquei algumas vezes com perídio, não sei se vocês conhecem, um remédiozinho que a gente toma que é para infecção urinária. E a gente toma a sua urina ele muda de cor e fica meio amarelado. Mesmo assim eu fui, usei o banheiro, fiquei tranquila, né, devido às mudanças de cor da urina. E mesmo assim fui tomando e não mudava de nada. Lembrando que o médico passou pra ficar me medicando em casa também. Graças a Deus eu não tomei, eu tomei alguns. E fui sentindo algumas pioras. Porque eu acho que como não era diretamente a minha coluna, tava afetando meus rins. E eu comecei a tomar esses remédios em casa sem ir no médico de novo, né, no caso. Sendo que eu tava só piorando e começou a dar uma dor aqui em mim. No rins, no caso, aqui, né? Essa parte aqui todinha, total. E foi piorando, piorando, piorando. Aí quando foi, isso se passou uma semana, né? E eu com as dores, foi aumentando, só eu tomando remédio, nada adiantava. Aí foi piorando a situação. Quando foi na quinta-feira, no caso uma semana depois, né? Que eu senti na quinta-feira anterior. Quando foi na quinta-feira eu fui no médico, era 11 horas, que eu tava com uma dor incessante aqui nessa área do rins aqui pra coluna, assim, sabe? Essa área das costas. E eu tava com muita dor, bastante dor mesmo, gente, vocês não tem noção. Aí eu fui para o hospital lá, o São Marcos, que geralmente eu vou, que é o mais próximo daqui de casa, particular, e é bom também. Eu gosto muito de ir lá, quando vou sempre falar uma tomografia, uma coisa assim, bem mais explicativa, assim que eu posso melhorar, né? Daí quando eu cheguei lá, era 11h30, a médica, o nome dela, se não me engano, era Marta. Ela foi, eu cheguei lá no consultório dela. Eu falei o que tinha acontecido, que já fazia uma semana que eu tava assim. Ele escutou, aí foi lá, tocou em algumas áreas aqui, que poderia ser de infecção urinária, que ela viu que eu tava sentindo dor. Ela tocou e disse, isso é uma famosa infecção urinária. Aí passou um medicamento pra mim, pra casa, e não me deu medicamento lá, não me deu nada. Simplesmente eu passei 20 minutos lá no hospital São Marcos e vim embora pra casa, isso na quinta-feira, né? Antes de ontem, na quinta-feira. Aí eu vim pra casa, passei uma noite em pé, vocês não tem noção, porque eu não tinha farmácia aberta, não tinha nada. E ela não me deu nada lá também, sabe? Eu também não implorei pra ela ter feito nada isso pra mim, mas acho que era a obrigação dela como médica. E já tava doendo muito, incessantemente. No outro dia, eu já tava que eu não aguentava mais. Minha mãe também pegou Maria Júlia pra ficar com ela. Tava que eu não aguentava mais de tanta dor. Jonas foi comigo no hospital. Quando a gente chegou lá, era 6 horas. Eu fui pra o Esperança. Quando cheguei lá, disse que tava com alguns sintomas também poderia ser Covid. Que eu fiquei assim na dúvida, porque o Covid ele dá esses problemas renais, essas coisas assim, sabe? Aí eu fiquei na dúvida e acabei dizendo que poderia ser também, né? Eles me mandaram pra uma sala, onde nessa sala tava cheio de pessoas muito doentes, assim, sabe? E eu fiquei com bastante medo, porque eu não sabia se era, até porque eu não saiu meu exame ainda. Aí eu fui, né, nessa intenção e com muita dor, mais no rins. Aí eu tava lá, aí muita gente saindo e era, tipo, minha gente, tinha gente que tinha chegado lá de 4 horas da tarde, já era quase 7 horas da noite e tinha entrado pessoas que vinham 2 horas da tarde, tava entrando naquela hora. Vocês entenderam? Demorava muito pra entrar uma pessoa. Aí eu disse, Jonas, eu não tô aguentando mais. A gente pegou, eu cancelei a consulta, pedi mais uma máscara, né, botei 2 máscaras lá. A gente acabou voltando para o São Marcos. O mesmo que não tinha dado um atendimento tão bom, né, dessa vez. Mas eu preferi confiar de novo. Fui lá no São Marcos, porque geralmente tem menos pessoas e o resultado também é muito bom. Fora aquele que no dia anterior que eu tinha ido. Eu fui lá pro São Marcos. Aí quando eu cheguei lá, eu conversei com um médico, né. Demorou um pouquinho, mas ele chegou.
Aí ele falou, perguntou o que eu tava sentindo, eu expliquei que tinha ido no dia anterior lá, que não tinha feito nada. Eles pediram 1000 desculpas e tal, porque assim, gente, foi uma displicência, uma negligência, vamos dizer assim, dele de me socorrer, vamos dizer assim, né, porque eu tava com muita dor. Ela me tocou, ela viu quanto que eu não tava nem aguentando que ela me tocasse direito, vamos dizer assim. Então, eu cheguei lá e esse médico pediu perdão, né? Disse que ia fazer umas tomografias e disse também que eu ia fazer um exame de sangue pra ver se eu estava gestante também, sabe? O beta-HCG. Na quinta-feira também, esqueci de falar a vocês que eu tinha ido depois no hospital pra ver se eu tava bem, que a médica me deu pra casa. Eu pedi pra gente trazer pra mim, eu esqueci de falar essa parte, que é bastante importante pra vocês. Pedi pra Jonas trazer pra mim um teste de gravidez, onde eu fiz, porque a minha menstruação tinha vindo em janeiro, em fevereiro ela não veio. Em março, ela já tava atrasada também, entendeu? E eu sei que eu tenho DIU, mas porque acontecem muitas coisas e eu nunca tive infecção urinária, entendeu? Por isso que eu fiquei muito assim, porque eu nunca tinha visto infecção, eu não tinha, nunca assim, tinha tido infecção urinária, vamos dizer assim. E como foi tão de repente a minha infecção urinária, e a minha menstruação parou de vir, e eu senti que meus seios estavam maiores e tal, aí eu pensei, né, que poderia ser isso. Aí eu fiz o exame, deu negativo, né? Que eu fiz o exame aqui, o que eu fiz aqui em casa deu negativo. Quando foi na sexta-feira, aí passou tudo isso, eu fui pra médica. Aí quando foi na sexta-feira, né? No caso ontem, eu fui pro hospital. Aí eu falei, né? Que eu tinha feito o exame e que naquele mesmo dia eu comecei a sangrar. Que eu tava sentindo muita dor aqui atrás. Muita dor, e eu comecei a sangrar. Mais uma coisa pra eu pensar que poderia ser a gravidez. Aí eu falei a ele que ele perguntou se eu tava na urina, tava sangrando. Eu disse que não sabia porque o meu período menstrual já tinha chegado. Aí tudo bem, ele passou o exame do beta-HCG, passou um medicamento pra mim que é o Dramal, eu acho que é esse o nome. Aí eu fui e tomei esse Dramal na veia, sendo que quando foi pra eu tomar, aí ele tem que vir bem pouquinho, gente. Eu não sabia. Ele veio pingando bem pouquinho e a menina que botou em mim, ela passou. Aí eu fiz assim pra ela: moça, será que você pode aumentar um pouco? Porque eu tô com bastante dor, gente, eu tava com muita dor mesmo. Tava por demais, tanta dor que eu tava sentindo nessa área do rins. Eu disse: você pode, por favor, aumentar? Porque o médico disse que poderia ser que eu poderia estar com infecção urinária mesmo e ela tivesse subido para o rins. E se tivesse realmente subido para o rins, é o nomezinho que dá da bactéria lá, eu teria que ficar internada para poder tratar isso, porque ela poderia ir para corrente sanguínea e era perigoso, certo? Aí tudo bem. Não, tudo bem, a gente conversou, né? Fiquei preocupada por causa de Júlia, mesmo assim eu fui e deixei Deus agir, né? Fui-se embora, aí ela botou esse medicamento em mim e ela disse assim: olha só, eu posso aumentar, mas você vai sentir um pouquinho de enjoo. Mas ela nos exemplificou que você poderia passar mal, você pode sentir mais um pouquinho de enjoo. Falou tão tranquilamente, eu disse: não, tudo bem. Porque outros medicamentos que me deram enjoo também, mas assim, enjoo a gente tira de letra, né? Não pensei que ia passar mal. Aí ela foi e aumentou, isso terminou muito rápido o tramal, né? A dor tava tão intensa que o tramal é tão forte, mesmo assim ela não passou a dor. O médico ele foi lá perguntar como é que eu tava, que tinha saído que eu fiz também uma tomografia, né, entrei dentro do tubinho, e não tinha dado nada na minha tomografia. Ia sair exames de sangue, que foi de gravidez, e o de urina também, que eu fiz no potinho também, e essas dores que tinha que passar, né, pra poder me liberar. Sei, gente, que eu fui... Aí eu tava com dor ainda, aí o médico pegou e passou pra mim um medicamento, eu esqueci o nome do Ellen, eu esqueci, é porque é muito complicado os nomes que ele me deu do remédio, gente, tá tudo anotadinho ali. Aí ele me deu um remédiozinho assim, que era pra passar total a dor, porque eu já tinha tomado o Tramal, mas não tinha passado, ainda tava sentindo dor, ele me deu esse, foi o que foi aliviando. Gente, não deu 5 minutos que eu tomei esse remédio, gente, eu passei tão mal, vocês não têm noção não, gente. Era uma vontade tão grande de desmaiar que eu queria me comunicar, sabe? E eu não tinha nem gesto direito, só fazia de Júnior, tô passando mal. Tô passando mal a ponto de desmaiar, só que eu lutei tanto, graças a Deus que eu não consegui desmaiar, mas eu passei muito mal, gente. Eu passei muito mal mesmo, que sabe aquela sensação que você fica com medo? Que eu fiquei com medo, muito medo mesmo, só Deus sabe como foi que eu fiquei.
Aí eu orei muito a Deus, sabe? Conversei, botei os meus louvores lá, assim. Aí eu passei muito mal, eu pensava muito na minha filha. Aí eu passei muito mal mesmo, muito mal mesmo. Aí ela viu que eu tava passando mal, aí ela foi, tirou minha pressão e viu que minha pressão tava tranquila, tava 12/6. Porém, quando ela foi tirar minha glicose, tava 88 a minha glicose e minha saturação tava baixando. Aí ela foi e me transferiu para um leito. Eu deitei no leito e ela me deitou reta para poder minha saturação voltar. Quando a minha saturação tava voltando, eu acho que tava voltando. Me deu muito enjoo. Um enjoo incessante, gente. Um enjoo incessante. Um enjoo, vocês não têm noção, não. Ia passando muito mal mesmo. Aí o médico chegou lá, o resultado tinha saído, né? Aí eu falei que tava passando muito mal. Aí ele disse que poderia ser por causa do tramal também. Que ou poderia ser por causa também que eu não tinha comido, porque eu tava em jejum, eu tinha só almoçado, era 10h30 da noite. Nesse percurso assim, 10h30 não, eu já fui pro leito, era 11h30, quando eu tava no leito, e eu tava com muita fome. E eu não tava, vamos dizer assim, o meu corpo necessitava de comida, mas eu não tava com fome, vocês entenderam? Eu não tinha fome nenhuma, não tava com fome, né? Sem fome nenhuma eu tava. Daí, quando ele chegou lá, ele disse que meus exames tinham dado tudo certo, não tinha nenhuma alteração, porque ele disse assim que não era nem para se preocupar, porque como não tinha dado nenhuma alteração, a bactéria que poderia estar no meu rins, vamos dizer assim, pelo exame de sangue, ela detectaria no instante, então não tinha nem como ela passar despercebido. Vocês entenderam? Ela estaria já no nível que mostraria, porque é uma quantidade muito grande de bactéria que ela mostraria no exame de sangue para poder ficar internada. Então, nem como ela passar despercebida, mas não tinha dado nada, ele disse. Mas com certeza você está com a infecção urinária. Aí ele disse, vou ver o beta-HCG e vou voltar pra você, pra ver, né? Eu fiquei deitada lá, né, passando mal. Aí eu disse assim, aí ele pegou e chegou de novo. Quando ele chegou com o beta-HCG, tinha dado negativo. Eles também ficaram na dúvida, né? Depois ele disse, não, tá dado negativo, você não tá grávida. Aí eu disse, outra tranquilidade, né? Porque assim, como eu tava sangrando, essas coisas assim, foi menos mal pra mim. Mas ruim porque eu não sabia o que tava acontecendo. A dor tava passando, só que eu tava passando muito mal. Aí ele pegou e disse assim, que poderia ser o tramal que eu tinha tomado. Só que ele não explicou direito. Tramal, eu digo, tá certo. Aí depois eu fui se associando, né? Aí ele pegou e disse, não, você tá liberada pra ir pra casa. Aí passou os medicamentos pra mim. Passou, tá lá, tá até fora. Ele passou o Peridium que eu já tinha tomado. Porque eles perguntaram, né? Porque minha mãe já teve cálculo renal e minha avó também. Aí eles perguntaram, mas viram que não tinha nada na tomografia, não tinha nada em canto nenhum. Tava tudo do jeito tranquilo, do jeito normal, né? Vamos dizer assim. Aí eu fui, tomei o... Aí eu peguei e saí do hospital, ele concluiu lá minha ficha e eu passando muito mal, né? Só que como eu pensei que não, porque eu tava com fome, eu disse, não, eu vou pra casa, eu como, né? Tá tranquilo, porque eu já não tinha comprado um hambúrguer. Aí eu tava passando ainda muito mal. Aí eu cheguei no carro, que é de frente do hospital. Eu entrei no carro, a Jonas pegou... Eu disse, Jonas, tô passando mal, já tenho até embora. A Jonas disse, então não vou embora. Se você estiver passando mal, então coma aqui. Eu coma no carro e depois você vai... qualquer coisa, se você não passar, a gente volta pro hospital. Aí eu fui, comi o hambúrguer. Eu acho que só metade do hambúrguer, gente. Vocês não noção, eu tava passando muito mal. Quanto mais eu comi o hambúrguer, mais vontade de vomitar, uma agonia no meu corpo, uma agonia, que eu clamava assim, eu digo, meu Deus do céu, tem de misericórdia. Sabe quando você pensa que chegou aqui, mas não pode voltar? Pronto. Aí eu comi um pouquinho, a Jonas foi, me socorreu de novo, eu digo, bora, eu tava nem sentindo mais meu corpo. Quando eu cheguei lá na recepção, eu digo, eu não tô aguentando mais, eu voltei. Ela disse, pode entrar, me passaram direto pra sala. Deitaram ela de novo na maca, aí o médico chegou lá e perguntou. Aí ele me deu um medicamentozinho, esqueci o nome também, que foi bastante complicado. Eu tô cheia de furada aqui pra vocês terem noção, gente, olha. Olha aqui, ó, é porque não dá muito pra ver. Mas é aqui que tá roxo, aqui também tem umas 3 furadas. Aqui também tá tudo roxinho, tudo doendo. Acordei muito dolorida aqui nos braços, que furou muito, deixou acesso depois que eu ia embora. Tive que voltar pra botar acesso de novo, porque eu passei mal. Isso eu fiquei lá, né? E Júlia aqui tava chorando muito, que ela queria muito a gente.
Aí, pela misericórdia de Deus, eu fui melhorando, ele me deu esse remédio. Aí depois eu fui conversar com as enfermeiras. Aí chega a outra, tava lá toda morgada, sabe? Porque eu acho que aquela pessoa fez besteira. Aí ela pegou e fez assim. Eu disse, eu acho que foi porque a outra, né? Conversando com a outra, né? Na frente dela eu fiz. Eu acho que o médico suspeitou de ser o tramal, ter tomado muito forte. Aí eu peguei e disse, eu até falei com a enfermeira, porque gente, eu não quis botar a culpa dela de jeito nenhum, sabe? Sabe quando você tá doente, você tá passando por uma dificuldade, mas você não quer botar a culpa nos outros? Pronto, foi eu. Aí eu disse, não, foi eu que falei com ela disse que poderia passar mal, mas eu mesmo assim eu aceitei. Só que não foi, ela não explicou direito, sabe? Ela só disse assim, você poderia vomitar, você pode sentir um pouquinho de enjoo. Aí eu peguei e disse, não, enjoo, né, tá tranquilo, eu posso vomitar e depois passa. Mas eu não imaginei que eu ia passar muito mal, que foi um perigo, sabe? Foi um perigo ela ter feito aquilo comigo, eu poderia morrer mesmo, minha pressão ela cai. Por causa do tramal, o tramal, se for muito forte, a sua pressão cai muito. E eu fiquei lá desfalecida, muito desfalecida mesmo. Fiquei muito mal mesmo, muito mal. Aí a médica disse, aí a enfermeira disse, não faça mais isso e tal. Aí eu digo, tudo bem. Vim pra casa, ainda passando muito mal. A gente tinha que vir por causa de Maria Júlia, que não consegui dormir mais na casa de ninguém. Na casa da minha sogra implorou pra ela dormir. Já era 1 hora da manhã quando a gente chegou aqui. A Jonas conseguiu botar ela pra dormir e eu vim dormir. E graças a Deus, hoje pela manhã, acordei sem dor. E agora já tá voltando, né? Já é o horário, porque eu tenho que tomar o período de 12 horas. E tem um outro que tem que tomar que é bem difícil. Vou deixar o nome aqui na tela. É de 6 em 6 horas que eu tenho que tomar, porque e outro remédio que aquela médica que eu tinha mandado eu ir pra casa, ela mandou, além de mandar um remédio fraco para o que eu tava sentindo, ela mandou de 12 em 12 horas. E era de 6 em 6 horas o remédio que o outro médico passou pra mim. E um medicamento diferente. Ele passou 2 fortes pra poder passar. Aí, no final de tudo isso, o que foi que ele citou que poderia ser cistite e poderia ser infecção urinária. Infecção urinária, ele não descartou de jeito nenhum, ele disse com certeza. Aí ele passou pra me tratar, se caso nesse tratamento eu não melhorar, vou ter que ficar internada. Mas peço que vocês orem aí por mim, porque eu vou ficar melhor. Em nome de Jesus, vou voltar aqui para o canal, trazer os vídeos para vocês. Tem um vídeo maravilhosos que eu já preparei para vocês, organizei já direitinho. Só que eu não posso, para gravar, vamos dizer assim, tema, né, que organiza tudo. Mas para gravar, para dizer para vocês, eu tenho que estar bem, porque não adianta, porque eu sinto muita dor aqui nas costas para estar baixando. Eu tenho que estar bem apoiada, bem tranquila, tenho que ver o que eu tô fazendo, sabe? Não posso fazer muito esforço, senão dói muito. Então, Júlia até tá na casa da minha mãe hoje. Aí, aí pronto, né? Eu vou agora descansar, me tranquilizar, pra poder ver se eu melhoro, né? Que eu vou melhorar. Em nome de Jesus, vou ficar no tratamento. Começou hoje o primeiro dia de tratamento, tem 4 dias aí pela frente. Então, ore por mim, tá bom? Vou trazer mais vídeos em nome de Jesus pra vocês, tá bom? Só vim falar mesmo o que foi que aconteceu comigo, porque eu sumi, vamos dizer assim, né, gente? Porque é difícil, né? Quando a gente tá sem saúde, né? Sem dinheiro a gente até leva, mas sem saúde não tem nem como a gente ficar de pé, né? A gente precisa estar bem. Então, eu tô mostrando aqui pra vocês como é que eu estou, né? Passei um rebocozinho na cara aqui pra poder não vir com a cara toda inchadinha pra vocês. Mas agora, eu vou me deitar um pouquinho, vou descansar. Um grande beijo pra vocês. Fiquem na paz, tá bom? Não esqueça de se inscrever, curtir, tá bom? Pra me ajudar aqui, tá bom? Então, se você tiver alguma amiga também, algum amigo que estiver sentindo aí, pode dar uma olhadinha aí no meu vídeo. Quem sabe vocês não compactuam com isso também, procuram um médico, um tratamento, vejam o que pode vocês fazerem, tá bom? É isso, um grande beijo pra vocês, esperança pra todos nós.